Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Câmara está analisando uma proposta que acaba com o fundo de investimento do FGTS. O projeto quer equiparar o rendimento das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e acabar com a má gestão dos recursos do trabalhador. O FI-FGTS é um fundo bilionário que é administrado pela Caixa Econômica Federal e que deveria aplicar os recursos em projetos de infraestrutura. Nos últimos anos, porém, a operação da Polícia Federal descobriu diversas empresas beneficiadas que pagaram propinas com os recursos dos trabalhadores. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o autor da proposta em análise, o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Jaime. Obrigado pelo convite, estou às suas ordens. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual a necessidade real de se extinguir o fundo, se não caberia, no caso, uma fiscalização rigorosa. A fiscalização rigorosa é o que se pressupõe. E é com fiscalização rigorosa que nós estamos tendo aí verdadeiros escândalos envolvendo os recursos dos trabalhadores. No Brasil, sempre que se faz um fundo, que se reúne um volume de recursos, já é motivo para preocupação, porque sempre esses fundos, quando dizem respeito à gestão política, eles sempre são alvos da má gestão. Eles sempre são cobiças, são recursos com alta liquidez e, portanto, muito cobiçado por políticos ou homens públicos inescrupulosos, né? Não só da política, mas também da burocracia. E é isso que está ocorrendo com o FI-FGTS. Ele ficou notório para a nossa sociedade, não pelo que ele trouxe de bom, não pelas infraestruturas que ele investiu e que ele produziu, mas a notoriedade veio pelas páginas policiais. Nós temos um problema para mim, que é um problema de fundo, que é um confisco que nós fazemos do dinheiro do trabalhador. O FGTS é, na minha concepção, um dinheiro do trabalhador. O trabalhador tem esse dinheiro depositado todo mês, isso fica numa conta de reserva e essa conta não tem uma remuneração sequer equivalente à inflação. Então, quando você remunera esse dinheiro do trabalhador abaixo da inflação, você está, na prática, fazendo um confisco. Abaixo, às vezes, até da poupança, não é isso? Exatamente. E se nós temos essa remuneração tão baixa, isso serve apenas para favorecer, beneficiar políticos inescrupulosos, empresários inescrupulosos, como temos aí o caso do Joesley de Batista, que é a mais nova estrela do mundo da corrupção, não é? E tivemos também aí investimentos em Ike Batista, projetos que frustraram e vão dar prejuízo para o trabalhador. Então, a minha proposta é o seguinte: o dinheiro do trabalhador tem que ser intocável e ele tem que dar um rendimento mínimo, né? Na minha proposta, eu estou vinculando que o rendimento mínimo do trabalhador, do seu fundo de garantia, ser pelo menos a poupança, e que o trabalhador terá a possibilidade de fazer a opção, assim que ele abre a sua conta ou por um determinado período, depois da sanção da lei, ele poderá fazer a opção para que o seu recurso seja depositado numa conta equivalente a uma conta poupança. Pode saber que tem ali um recurso que, se tiver guardado, está tendo um rendimento para, no momento em que ele precisar, na emergência, no desemprego ou naquelas previsões de saque, que o dinheiro vai ter minimamente uma correção da poupança. Mas prevê ainda que o trabalhador terá outras opções de investimento, outras opções de correção do seu recurso do fundo de garantia. Por exemplo, terá a opção de aplicar no Tesouro Direto. Ele pode fazer essa opção, que hoje é absolutamente fácil e disponível, né? Na sua agência bancária, da Caixa, ou onde ele quiser, ele pode fazer a aplicação pelo Tesouro Direto ou em recursos de fundos públicos do Tesouro Nacional, que sempre dão rentabilidade superior hoje ao que dá o Fundo de Garantia.
Nesse caso também, o fundo ele seria para aplicação em infraestrutura de transportes, de energia, e que serviria também para os trabalhadores. Não seria o caso de cobrar da CVM, por exemplo, que era quem deveria fiscalizar a aplicação desses recursos, para que eles realmente façam uma aplicação rentável? O problema é que muitas vezes os próprios órgãos, né? Os órgãos que têm a incumbência de gerir, têm essa gestão política, essa manos corrupta, que envolve esses órgãos e que faz com que a aplicação desse dinheiro não seja transparente. Seriam 5 bilhões, né? Os primeiros aportes de 5 bilhões. 5 bilhões foi apenas a lei que criou o FI-FGTS em 2007, mas ela já previa que poderia ser replicado esses valores tantas vezes quanto quisessem, né, os gestores, até atingir 80% de todo o valor do Fundo de Garantia depositado. Ou seja, é um valor monstruoso, da casa dos trilhões. Nós estamos falando em trilhões de reais que são subsidiados pelo trabalhador, que recebem uma remuneração abaixo da inflação, para que esse dinheiro fique disponível para ser aplicado nas mãos de Joesley, Ike Batistas e outros da mesma natureza. Infelizmente, é um fundo que foi criado, eu até quero acreditar, com bons propósitos de investir na infraestrutura brasileira, mas que acabou absolutamente tendo um desvio de função. É em função disso que nós estamos propondo a extinção do FI-FGTS para permitir que o dono do dinheiro, para que o trabalhador, para que aquele que tem a conta do Fundo de Garantia possa fazer a sua escolha, a sua opção, e ele não precisa de governo para gerenciar o seu dinheiro. Ele é capaz de dizer assim, eu quero meu dinheiro na poupança, eu quero meu dinheiro no Tesouro Direto, que afinal vai também aliviar as contas do governo. O governo fica pagando juros altíssimos aí em função do seu déficit público, né? Ou seja, acaba sendo um dinheiro também que vai ajudar o governo. E o governo, tendo os investimentos no Tesouro Direto, vai sobrar lá no orçamento os dinheiros para investir em aeroportos, em energia e infraestrutura. Agora, deputado, também nós estamos em época de déficit fiscal, que o governo já apresentou a proposta orçamentária com esse déficit. Não vai ser difícil aprovar um projeto como esse aqui, assim? Não é fácil aprovar, até porque tem aqueles que usam do fundo ou que abusam do fundo, né? Aqueles que fazem a sua gestão, aqueles que estão envolvidos e que vão fazer certamente uma defesa do fundo como algo que não se pode extinguir, que tem que se manter, porque tem que se manter privilégio de alguém, né? Essa casa, o Congresso, Brasília, é o paraíso dos privilégios, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo. Então, sempre haverá aqueles que haverão de defender. Mas, do meu ponto de vista, esse é um dos pontos para ajudar a eliminar, a minimizar a corrupção no país. Ou seja, nós temos que ter muita atenção nesses fundos e nesse que tem dono, que é o trabalhador, vamos deixar que o seu dono faça a aplicação do dinheiro da forma que lhe for melhor, seja na poupança, seja no Tesouro Direto, seja em fundos públicos com o aval do Tesouro, né, que, portanto, são fundos que não têm risco de perda para o trabalhador. Agora, não tem um outro risco, porque as pessoas não são acostumadas a aplicar, conhecer bem essas aplicações do mercado. Não corre o risco também dele ficar sem uma aplicação correta, rentável, se ficar na mão do próprio trabalhador? Eu espero que não. Eu acho que o melhor gestor do dinheiro... Muita gente não conhece, né? O mercado de ações, né? Aplicação em mercado... Não é um trato muito fácil. Na verdade, as pessoas mais simples, né, aqueles trabalhadores mais simples, até vamos supor o trabalhador do meio rural, das cidades pequenas, sim, que não estão muito envolvidos com o mercado, eles terão a opção simples de ir na sua agência bancária e depositar o dinheiro na poupança. É o rendimento mínimo para aquelas contas pequenas, daqueles trabalhadores mais simples que não querem se envolver muito no Tesouro Direto ou fazer essas aplicações, que no fundo também são bastante simples hoje em dia, mas você tem sempre uma previsão conservadora, que é de colocar o dinheiro do trabalhador rendendo minimamente pelo que rende a poupança. Agora, a própria lei que criou o FI, FGTS, ela já previa a possibilidade de extinção, né? E que seria distribuído entre os cotistas. Nesse caso, vai ser distribuído se ela for realmente extinta? Não, exatamente. O recurso do fundo
ele volta para o seu proprietário, que é o cotista, que é aquele que detém a conta do FGTS. Esse dinheiro vai ser devolvido para ele e colocado na sua conta, onde então ele vai fazer a opção. Ele vai aplicar na poupança, vai fazer alguma aplicação no Tesouro Direto, em fundos públicos, né? Ele faz a sua opção. O melhor gestor do dinheiro é o seu proprietário, você não tenha dúvida disso. Mesmo a pessoa mais simples, ele vai se informar com a esposa, com o filho, com o cunhado, com alguém que tenha alguma luz, não é? Você tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem, é tomar conta do seu dinheirinho, sobretudo se ele não pode gastar, se ele tem que mantê-lo guardado, se ele tem que fazer uma reserva, né? Mas que essa reserva tenha minimamente a garantia de não ter perdas inflacionárias e de ter aquele rendimento que é o mais dos conservadores, que seria o rendimento da poupança, e evitar esse confisco que nós fazemos todo mês no dinheiro do trabalhador. Nós estamos confiscando dos trabalhadores e passando para os espertos do mundo empresarial, né? Sobretudo os espertos da vida pública, da vida política e ajudando a alimentar a corrupção. Por último, eu queria que o senhor falasse da tramitação aqui na Câmara. Começou agora a tramitar, né? O senhor apresentou recentemente. Quais as comissões que vão passar? Qual a previsão dele ser aprovado? Na verdade, pode ter uma tramitação apressada, né? Se nós conseguirmos aprovar a urgência do projeto, ele pode ter uma tramitação bastante abreviada. Entretanto, deve passar, como todos passam, pela Comissão de Constituição e Justiça, deve passar pela Comissão de Finanças, deve passar pela Comissão do Trabalho, tem impressão, em função de envolver recursos dos trabalhadores, vai passar pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, porque tem uma interface direta com os investimentos, deve passar por essas 3 comissões e depois vai ao Senado, né? É a penúria dos nossos projetos de autoria dos parlamentares para ser aprovado. Às vezes leva anos, né? Da minha parte, estarei incentivando, pedindo às lideranças que possam aprovar a urgência para que ele possa tramitar com mais velocidade e assim proteger esse patrimônio sagrado dos trabalhadores, né? O seu dinheiro do FGTS, para ter minimamente a remuneração da poupança. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado, às ordens. Eu conversei sobre o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é o FI-FGTS, com o autor do projeto que acaba com esse fundo, o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. Você pode assistir esta e também as outras edições na página da internet. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.